mesa que está ali, o Ricardo Gebrim, os companheiros da editora aqui, o Miguel, o Bilda, a nossa companheira Helene, e especialmente a senhorita Cecília, que nós estamos fazendo um processo com ela, que desde criança ela começa a se formar politicamente. Essa foi uma ideia do pai. Nós temos aqui hoje uma pauta que é democratização, novos atores, PT, CUT, MST, etc., a crise da indústria e o neoliberalismo e relações com a América Latina. Nós trouxemos um mapa aqui, porque para a gente acostumar a ver o Brasil não ver como uma coisa isolada. E cada vez mais no mundo, cada vez que o capital se amplia sua dominação, mais o entrelaçamento entre os países é maior. Bom, primeiro eu quero conceituar duas coisas. Primeiro, o que é democracia e do que estamos falando. A democracia, um Estado é considerado democrático na medida que ele tenha uma Constituição acordada pelo conjunto do país e que ela seja obedecida e praticada. As constituições são uma imagem congelada, ou seja, uma foto da correlação de classes em determinado momento, ou seja, naquele momento em que a Constituição foi construída e aprovada. A nossa Constituição hoje é provavelmente, se não provavelmente a mais democrática que o país já teve. E por que ela conseguiu ser isso? Porque ela é resultado de uma correlação de força em que os movimentos populares e as organizações de esquerda tinham crescido no país, que é o processo que nós vamos ver, que é o processo de democratização, e conseguiram emplacar nessa Constituição várias leis que interessam a maioria da população. Apesar disso, toda democracia ela é uma ditadura de classe. Explico. As classes que formam maioria numa Constituição, elas conseguem colocar normas de relações sociais e políticas do seu interesse muito mais do que aquelas que não têm a hegemonia no processo. Então é por isso que a gente diz, toda democracia ela contém um elemento de ditadura de classe, que é a hegemonia de uma classe sobre as demais. No caso da nossa Constituição, o que nós temos? Temos uma Constituição democrática, de constituição de um Estado democrático, mas sob a hegemonia do grande capital. Ou seja, nós temos uma ditadura da burguesia sobre as demais classes, ainda que com grandes avanços no sentido de direitos formais, pelo menos, que muitas vezes não são praticados, para as classes que não tinham hegemonia naquele tempo. Ou seja, os assalariados em geral, que é a classe trabalhadora, e o povo. Quando eu falar de povo aqui, eu estou falando exatamente das classes exploradas e oprimidas, que não sejam apenas os trabalhadores assalariados. Tá? Bom, posto isso, nós vamos ver
qual foi o processo, desde 64, que culminou com essa Constituição. E essa Constituição só foi possível emplacar coisas de interesse nosso, da classe trabalhadora, porque nós não estamos externos à classe trabalhadora, somos todos assalariados. Como aconteceu o processo de resistência e culminou nessa Constituição. Isso é importante quando a gente fala da Constituição, porque tem muita gente que diz que a ditadura durou de 64 até a posse do Sarney, que era o civil, ou seja, 21 anos. Não é verdade. Marcar a posse do Sarney como o fim da ditadura implica dois erros. O primeiro é entender a ditadura como uma questão de uma corporação, dos militares. Ela não foi só militar, ela foi civil e militar. Ela foi uma ditadura do grande capital, gerenciada e participada pelas forças militares. Tá? Então, não é o simples surgimento de um presidente civil, principalmente com o perfil do Sarney, né, e com o histórico do Sarney, e no sistema em que ele foi eleito, que era indireto. Não podemos falar muito mal do Sarney, porque nós precisamos dele na nossa base. Aliás, por favor, a nossa governabilidade pode ficar em risco. Okay? A ditadura no Brasil durou 24 anos. Ela acaba com a nova Constituição de 1988. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer de entendimento, né, de como eu estou entendendo as coisas, ninguém precisa concordar, mas como eu vejo as coisas para a gente entender o que eu vou falar. A democracia, a ditadura, grosso modo, ela pode ser vista com três grandes fases de resistência. A primeira, que é imediatamente após o golpe, e vai até fim de 68, mais ou menos, onde a hegemonia da resistência, e na resistência nós tínhamos desde aqueles que queriam voltar apenas ao regime anterior do período Jango, até aqueles que queriam fazer uma revolução socialista e fazer o assalto do poder. É importante a gente saber que essas duas forças estão aí dentro, né? Porque senão ficou uma resistência, uma coisa amorfa, e tudo vale tudo, tudo é igualmente a tudo. Esse tipo de resistência que ocupam o proscênio, quem? O movimento estudantil, o movimento de artistas, dos chamados intelectuais e profissionais liberais, que são aqueles que têm seu próprio escritório, seu próprio negócio e vivem daquilo e não exploram o trabalho ali. Mas por que isso aconteceu? Será que esses setores eram mais inteligentes ou mais formados que os operários, que outros trabalhadores, que camponeses, etc.? Não se trata disso, embora alguns autores afirmem esse absurdo. A questão é muito mais simples. Quando vem o golpe, e nós temos um entulho autoritário que vem desde o governo Getúlio e que é mantido até hoje, e me espantou que o tal Dia Nacional de Luta, dos sindicatos, etc., não tenha colocado em pauta, que é o fim da carta sindical e o fim do imposto sindical, que são questões políticas essenciais para a organização dos trabalhadores.
Os sindicatos eram, como continuam, subordinados ao Estado. Como? Primeiro, para um conjunto de trabalhadores constituir um sindicato, é preciso que o Ministério do Trabalho lhe dê a carta sindical. Ou seja, que eles obedeçam uma série de requisitos que o Estado entende que essas são as funções do sindicato. Tá? Você não pode se organizar como quiser e chamar isso de sindicato. Tem que ser reconhecido pelo Ministério. E mais, toda a sua finança, todo o dinheiro que ele recebe, ele vem do imposto sindical. O que é o imposto sindical? Simples. Uma vez por ano, descontam de todos nós, trabalhadores assalariados, um dia de salário, logo no começo do ano, com imposto sindical. E esse dinheiro é distribuído pelo Ministério do Trabalho, portanto, um organismo de governo e de Estado, para os sindicatos. Ora, nós já tínhamos esse problema em 64, antes de 64, que foi da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo. Some-se a isso que o conceito de política populista ele se limitava a organizar os trabalhadores em torno da sede do sindicato e em torno das suas lideranças, e não organizá-los dentro das empresas. Então, o que é que nós vamos ter? Quando vem o golpe, basta ocupar as sedes do sindicato, botar para correr, prender ou matar as lideranças mais importantes, eu estou falando dos sindicatos do campo e sindicatos da cidade. E o movimento operário e o movimento dos trabalhadores, em geral, ele se esfacela. E para você reorganizar isso, são muitos anos. Por outro lado, o movimento estudantil, sua organização era independente do Estado e dos governos. Por quê? Porque a Unitians não era subordinada ao Ministério da Educação, nem o UNI, nem o UEE, União Nacional de Estudantes, uniões estaduais, Grêmio, Centro Acadêmico, etc. Não eram subordinadas a nenhum organismo do Estado, do governo ou da iniciativa privada. Assim, e estava organizado em escolas, faculdades, muitas vezes por sala de aula. A experiência da Setembrada de 66, a organização se deu por sala de aula. Não funcionou em todos os lugares, mas se deu desse jeito. Ora, então, quando veio o golpe, né, eles tocam fogo no prédio da UNE, fazem isso, aquilo, mas a estrutura está preservada e a organização dos estudantes está preservada. Segundo, os chamados artistas e intelectuais. Nós vínhamos de uma caminhada que começa no fim dos anos 50 e começo dos 60, de uma coisa que se chamou CPC, Centro Popular de Cultura, desencadeado pela UNE, criado pela UNE. E o CPC foi responsável, só para vocês terem uma ideia, por algumas das coisas que houve de melhor na música, no cinema, na literatura brasileira, nas artes plásticas.
Muitas músicas que nós ouvimos, tipo uma que eu acho assim, que é marcante, que é a Marcha da Quarta-feira de Cinzas, que diz do golpe. Né? O Carlinhos Lira, que é o autor da melodia, ele se formou no CPC. E muitos artistas da época, e intelectuais, além de virem com uma carga imensa de uma visão anticapitalista, não direi que todos eram socialistas, mas anticapitalista e democrática, graças à Segunda Guerra. Porque sem o Exército Vermelho da União Soviética não se tinha derrotado Hitler. Isso mesmo os historiadores da burguesia assumem. Entende? Não se tinha derrotado Hitler. E todo o desabrochar da União Soviética naquele momento. Problemas internos tinha, como vai ter, como terá sempre. E mais, a União Soviética não jogou bomba atômica sobre a população civil, nem bombardeou a população civil como os americanos e ingleses, os estadunidenses e ingleses fizeram em Berlim e outras cidades alemãs. Isso é uma diferença fundamental. Fundamental para a gente entender. E todas essas ideias, inclusive com a crise do humanismo, da visão humanista, que vai acentuar, sobretudo, não só essa simpatia pela União Soviética, mas também as correntes existencialistas que vão surgir, particularmente Sartre e Simone de Beauvoir. Depois de um desastre daquele tamanho, dos campos de concentração e das bombas atômicas, não tinha humanismo mais que se sustentasse. E com o surgimento da Guerra Fria, que, aliás, a Inglaterra queria e propôs aos Estados Unidos que invadisse imediatamente a União Soviética. A França, que era outro dos aliados, dos países aliados, quando os alemães entraram, ela capturou, a burguesia francesa capturou e colaborou com os alemães nazistas o tempo todo, que é o governo de Vichy. Quem vai para a resistência desde o começo, quem são? São os socialistas, os comunistas, os nós de sempre. Só muito depois que surgiu De Gaulle. Então, nesse quadro, a simpatia pela esquerda, no sentido mais amplo, era muito forte. Isso é um dado objetivo. Não é uma construção que não se fundamente na história real. Bom, então aí nós temos os artistas, os intelectuais e os estudantes, que são os que vão ocupar o proscênio da resistência no primeiro momento. Então, a visibilidade ficará sobre eles, porque eles estão lutando, eles estão no meio da luta. E era uma luta que combinava a luta de massa, das passeatas, dos protestos, disso e daquilo, com a luta institucional. Criados dois partidos, alguns deles foram para o MDB, outros se recusaram a ir para o MDB. E ainda tinha espaço para várias intervenções na área do judiciário, como, por exemplo, a questão do habeas corpus. Essa situação vai até, para a gente pôr uma data, porque nada é rígido, né? Uma situação já está engendrando a outra dentro de si também, vai até o ato institucional número 5, onde as liberdades individuais aí acabam todas. Quem vai ocupar o proscênio político, estejamos de acordo ou não, estou falando de história, são as organizações nacionalistas e de matriz comunista
que foram para a luta armada. É importante a gente notar que a questão da luta armada também não começa em 69. Elas já começam nos dias seguintes ao golpe, com o levante no sul do coronel, já lembro do sobrenome dele, já digo o nome dele, agora eu não lembro, que faz uma coluna guerrilheira e vai pelo Rio Grande do Sul para defender a volta à legalidade. Ele é preso, a guerrilha dele acaba, mas é preciso a gente saber que a questão das armas estava colocada desse lado. E desde antes da queda do Jango, que as ligas camponesas do Julião mandou vários dos seus militantes a Cuba, não só para fazer curso teórico de marxismo, mas para treinar guerrilha, aprender guerrilha. É aquilo que eu estava dizendo. Embora o proscênio fosse ocupado pelo movimento estudantil, intelectuais, artistas, etc., com movimentações de massa, protesto e com resistência no nível do jurídico, digamos assim, essas questões já estavam fermentando ali. Elas já estavam fermentando e acontecendo. Tanto que em 66, ou 67, 66, teve a guerrilha de Caparaó, também animada por militares e nacionalistas. Então, quem começa, inclusive, a práticas, não a pensar e a se organizar para, a práticas armadas imediatas, foram os nacionalistas, não foram os marxistas, não foram os comunistas e os socialistas. Isso também nos mostra que Caparaó tinha uma grande presença militar, de militares, de ex-militares, a questão de que as forças armadas também estavam rachadas. E por isso nós não podemos dizer ditadura militar só. Tinha militares de esquerda e de direita, tinha os nacionalistas também. Bom, a partir em 68, 67, uma das organizações já começou a fazer ação armada, e foi a que eu militei. Depois as outras se manifestam. E tivemos várias ações armadas ao longo do ano de 68, de várias organizações. O que vai acontecer é que no ano de 68 também a ultradireita, a direita estava no poder, mas os mais à direita deles perpetraram 12 atentados à bomba que eu levantei, fazendo recair sobre a esquerda a responsabilidade dos atentados, como contra o jornal O Estado de São Paulo, contra a ponte aqui no Tietê, contra o DOPS, contra a livraria Civilização Brasileira, contra teatros, da peça Roda Viva, por exemplo, mas não só. O Teatro Opinião no Rio também foi posto bomba, e várias outras coisas desse tipo. Sequestro de atores, mas aí não pôde jogar em cima da direita. Eles sequestraram a atriz Norma Bengel, levaram para Albano, depois ela foi solta. Então, o circo estava armado. Com o ato institucional número 5 e a impossibilidade de organização e manifestação, porque até antes do ato institucional número 5 nós podíamos fazer uma assembleia de estudantes ou de artistas
que são esquecidos, e eu falo muito, porque existiu uma experiência muito importante, que foi o Comitê dos Artistas, Jornalistas e Intelectuais em geral, contra a censura e pela liberdade de expressão e manifestação, que teve um papel muito grande. Os nossos atores, naquele tempo, não eram modelos da Globo. Todos pensavam e estavam engajados, até porque a vida política brasileira, desde o segundo governo Getúlio, nos anos 50, até o golpe, era muito intensa, o debate estava posto. E foi a primeira vez no Brasil que um presidente da República apresentou um programa de governo, que não era aquela fieira de reivindicações que foi assim, uma reivindicação atrás da outra, e ninguém disse de onde vai sair o dinheiro, como é que vai reciclar o dinheiro, nem nada. Que era o plano trienal e as reformas de base. Então a politização era muito grande, porque esses programas de hoje não politizam nada. A eleição é marketing. Pega um bonitinho, dá um bronze artificial, assanha o cabelinho e elege o prefeito de São Paulo. Aí depois ele manda a polícia bater no povo. Entende? Ou seja, é marketing, não é política. O que é gravíssimo, porque ao mesmo tempo a política virou toda apenas disputa eleitoral. Por que o infeliz do ministro José Eduardo Cardoso oferece tropas federais para vir auxiliar o Alckmin aqui? É porque, além de tudo, é idiota. Ele pensa que política é só a disputa parlamentar e nas instituições do Estado. Como se as manifestações dos movimentos populares, das organizações do povo, não fizessem parte da política. Que é isso? Bom, mas aí tudo é eleito em cima de marketing, vai fazer o quê? E os governos são compostos por votos na Câmara, não importa com que plataforma. Então, dá essa zorra. Frente a isso, que não é o nosso tema, mas eu pretendo escrever um artigo chamado Acorda, Dercy Gonçalves, eles enlouqueceram. Só clamando por Dercy Gonçalves, essa coisa. Isso não é política. Ou então podemos proclamar para Ionesco com o seu teatro do absurdo, né? Mas tem que ser alguma coisa assim, porque nós estamos do jeito que estamos. Em meados dos anos 70 acontecem duas coisas. Meado para a segunda metade. Primeiro, a derrota da alternativa armada naquele momento. E a última expressão é a guerrilha do Araguaia. Algumas organizações da luta armada, e aí eu chamo a atenção para que eu militei, Ala Vermelha, a gente já tinha puxado o breque de mão do enfrentamento armado em outubro de 69. Está lá documentado e tudo mais. Porque estava claro que naquela correlação de forças, naquela situação social e desorganização social da classe trabalhadora, e até o fim iria nos acontecer o que aconteceu com a LN, com o PCdoB, com várias outras organizações que foram praticamente destruídas. Centenas de mortos e desaparecidos. Nós puxamos o breque de mão e colocamos como alternativa e organizar o povo para reverter a correlação de força. Porque não basta ter o povo na rua, preciso que ele esteja organizado. E com programa, com proposta, isso e aquilo. Sabendo o que está fazendo. Esse é o momento também que é o segundo
a segunda metade dos anos 70, que as organizações também que haviam sido destruídas de luta armada, algumas conseguem ter um mínimo de articulação ainda e vão também fazer trabalho de organização. Umas vão para a fábrica ou para os bairros e tal, organizar o povo independentemente, criar jornais, centros culturais, fortalecer as oposições sindicais que já tinham começado a fazer isso logo depois do golpe. E também tem uma outra coisa que foi importantíssima nesse país, que foi o momento das comunidades eclesiais de base, né? Quando elas passam para a esquerda. E algumas organizações, uma das organizações, inclusive, já muito esfacelada, ela define como seu principal aliado a igreja. Nada contra. Vai lá e faz. Só que eles não costumavam fazer isso como um aparelho, como é até hoje dentro do PT. É a luta do aparelho, do cargo, da candidatura. Sou fundador do PT, junto com milhares de outras pessoas, e continuo filiado ao PT, somente para não pensarem que eu... Mas sem o exercício da crítica não se vai para lugar nenhum. Não se vai para lugar nenhum. Depois falam mal do Stalin, né? E é nesse segundo movimento que agora as organizações de esquerda, não se trata mais para elas, marxistas e revolucionárias e tal, mesmo os cristãos revolucionários, não se trata mais do assalto ao poder e da tomada do poder e construção do socialismo. Trata-se, nesse momento, sim, de uma frente de classes, que é o que vai dar a Constituição, uma frente de classes que possam afastar os militares da política e o grande capital enquanto força única da política e restaurar uma democracia nos moldes burgueses, com a hegemonia mesmo da burguesia, de modo, ou seja, acabar com a ditadura, simplesmente. Alguns, no caso da organização que eu militei e da ala, tínhamos muito claro qual era o nosso objetivo. Participar dessa grande frente, forçar ao máximo a barra para a inclusão de direitos da classe trabalhadora e aproveitarmos o novo regime que daí saísse, a democracia que daí saísse, ou seja, essa. E nós temos que ter muito cuidado. Não devemos deixar ela dar marcha ré. É dela para frente que a gente quer. Um regime onde nós tivéssemos mais facilidade para organizar o povo e fazer propaganda das nossas propostas e nosso pensamento. Bom, a ala termina acabando em 83, ela se autodissolve. Bom, aí fomos todos. Alguns jamais fizeram qualquer leitura do que aconteceu na luta armada. Não para execrar. Não é isso que se trata. Ao contrário, eu tenho muito orgulho de ter participado. E existe uma violência que é justa e legítima, que são as lutas do povo contra qualquer tirano. E qualquer transição para o socialismo, para outro regime, vai ter violência. Um projeto nacional popular, a grande burguesia não quis, imagine um projeto
socialista para o país. Mas nós tínhamos cometido um erro. Nós fomos combater o inimigo no terreno onde ele era mais forte, que é o terreno das armas naquele momento. Isso é um equívoco. O mesmo equívoco estamos cometendo agora. Política virou uma coisa de disputa institucional nas instituições do Estado, onde o inimigo é mais forte, porque a Constituição, eles têm hegemonia na Constituição desse novo Estado. O não discutir o passado leva a que você repita o erro, ainda que multiplicado por -1. Né? É o mesmo erro, é o mesmo equívoco. Bom, então, outra coisa que é preciso ficar claro. Essa segunda metade dos anos 70, já um pouco antes, para alguns, ela vai ser marcada, de um lado, por essa frente pluriclassista que se arma, e de outro, pelos grandes movimentos operários e populares e organizações. Agora é preciso entender uma coisa. Estamos já quase no fim da década dos 70. Quem acredita aqui, porque isso eu acho que só tem no Gênesis, em literatura mágica, etc., que um guia genial dos povos chega num estádio vazio e diz: faça-se a greve, e a greve se fez. Isso não existe. Isso não existe. Isso é mentira em política. O que existiu foram milhares de militantes de várias correntes em todo o Brasil, dentro das empresas e nos bairros, organizando a classe trabalhadora, ajudando a classe trabalhadora a se reorganizar. Comissões de fábrica clandestinas. E é importante ter clareza disso. Não fosse essas estruturas clandestinas e semiclandestinas, e aí eu ponho a igreja também como semiclandestina, porque esse trabalho ela não deixava ser visível, correndo todo tipo de risco. Veja que um mês depois da lei de anistia, assassinam Santo Dias, que era um militante católico. Eu não diria cristão, porque cristão envolve outras religiões. Era um militante católico. Era cristão, sim, mas era católico. Bom, e são essas forças, todas, e graças às organizações, às estruturas clandestinas e semiclandestinas, que depois passam a ser estigmatizada por aqueles que tomaram a direção do PT para fazer do PT o que ele é hoje. O projeto era esse mesmo, os que tiveram hegemonia lá dentro. Pois é, nós estamos falando de clandestinos e não clandestinos. Está aí, ó, esse companheiro que chegou, Delmar, a gente militou junto. Ele foi trabalhar em fábricas em São Paulo. Ele é geólogo, já era geólogo. E foi isso, essa grande saga que vai crescendo, que desemboca na construção do PT, da CUT, do MST e de várias outras coisas que foram movimentos mais fugazes, tipo... Tem um papel essencial dentro disso, tudo bem, mas são as centrais sindicais que surgem. O que eu estou dizendo? O que foi o PT, o Partido dos Trabalhadores?
Tem um padrezinho aí que posa de Torquemada, de sorveteria dançante, de Rasputin de Folia de Reis, chegou a escrever. O Lula já tinha um filho, o Lula já tinha feito o sindicato, agora ele precisava fazer um partido. Mentira. Essas coisas não acontecem. Primeiro, não acontecem desse jeito. Né? Segundo, o Lula teve de ser convencido para vir para esse partido. Teve de ser. Ele joga um papel importantíssimo. Eu não estou diminuindo o papel que ele joga. Mas vamos contar a história qual é. A proposta de criar um Partido dos Trabalhadores, ela é feita no Congresso dos Metalúrgicos, em Lins, por duas dessas estruturas clandestinas. A Ala Vermelha e, por outro caminho, a Convergência Socialista. A história é esta. Podem contar quem quiser. Podem contar quem quiser. A Anita Prestes escreve cada coisa que eu me arrepio, mas tudo bem. A história foi essa. Nesse momento, várias outras organizações engrossam essa ideia. As principais, Movimento de Emancipação do Proletariado, MEP, não nessa ordem de importância, a Ação Popular, marxista-leninista, a Ação Popular é marxista-leninista, a Democracia Socialista, e já no fim, quando já está fundado o PT, entra o pessoal do SI, que era a antiga Libelu, e o pessoal do Genuíno, que tinha rachado com o PCdoB. Era um fundamento. No Nordeste teve o PCR. Teve o PCR, enfim, tiveram outras. E aí, o PT passa a ser um importante ator político, que é até hoje. Podemos ter divergência que quiser, mas que é importante ator político até hoje. E o país estaria muito pior sem o PT. Com tudo que eu acho. Eu tenho uma crítica severíssima. Não tenho filiado. Mas sem ele teria sido tudo muito pior e continuaria sendo. Surge nesse momento também a legalização dos partidos comunistas, que eram proibidos no Brasil. Eles viveram na legalidade, o Partido Comunista Brasileiro viveu na legalidade só alguns meses depois de 45. Surge o MST, representando o camponês, que é o pequeno proprietário de terra, da agricultura familiar e tal. E o sem terra. E o sem terra. Que são o MST. E aí é interessante que o MST ele surge com um projeto de reforma agrária, que é absolutamente legítimo e necessário, mas que hoje, com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, o capitalismo de ponta já chegou no campo, ela não pode ser vista como estrutural para um novo modelo de país. Eles inicialmente achavam que seria a mudança do Brasil estrutural passava pela reforma agrária. Não é verdade. O capitalismo chegou aqui, já invadiu o campo. Capitalismo de ponta. Está aí o agronegócio.
Os assalariados rurais já são um número imenso. Isso diminui a importância da cidade de jeito nenhum. Existem milhões que vivem sem terra e sem trabalho. Isso tem que ser resolvido. E a reforma agrária é importante para isso. Mas não é estrutural como foi no governo Jango, por exemplo, em que a reforma agrária seria feita às margens das rodovias, ferrovias, lagos e açudes, até 10 quilômetros para dentro. Por quê? Porque isso criava condição de escoamento do produto, criava um mercado interno de baixa renda, viria a eletrificação, aliás, tem um depoimento belíssimo do João Pedro sobre isso, viria a eletrificação para o interior do Brasil, isso em 64, o fio elétrico, a luz, usando até uma expressão do João Pedro. E assim como saía pela luz, voltava pelo fio elétrico, liquidificador, geladeira, um monte de produtos que eles passariam a consumir. Não, a reforma agrária hoje não tem mais esse cara. Ela é fundamental e importantíssima, mas não tem esse cara. E, como eu estou... Cadê o mapa? Não deu para colocar no suporte. Ô, japonês. Você não quer que eu conte a sacanagem do Japão lá no Oriente, né? É o seguinte. Como a gente estava vendo, como eu falei no começo, o Brasil dentro do mundo, o que você tem também no começo dos anos 80, que joga para o lado dos que querem a democratização outras forças, que não as que sempre. A democratização não é isso. Estão parecendo as moças. Vocês estão parecendo as moças do tempo aí. Aqui, naquele momento, o maior império militar que o mundo já conheceu estava levando uma surra aqui, no Sudeste Asiático, no Vietnã. Não só no Vietnã, no Sudeste quase todo, que envolvia o Camboja, o Myanmar, o Laos, e acabaram expulsos de lá. E aí você já vai ter, em seguida, o governo Carter nos Estados Unidos, com a sua campanha internacional de direitos humanos. Era preciso preservar o império dessa derrota e dos problemas internos que criou. Inclusive, pela quantidade de mutilados e neuróticos de guerra que voltaram do fronte, além dos mortos. Se aqui estava acontecendo isso, aqui, nesse norte aqui da África, que é Ocidente, né? Isso não é Oriente. Oriente é a partir daqui. A grande crise de petróleo dos Estados Unidos e a força que esses países, junto com a Venezuela e outros, puseram em nível do preço do barril de petróleo. É a chamada crise do petróleo daqueles anos, que é a OPEP. Então, nesse mundo conflagrado, esse oásis de paz e tranquilidade também se conturba, tanto pelos interesses internos, quanto pelo fato de ter petróleo. Não é à toa que é também desse período, mas já comecinho dos 80, acho que 81, não lembro a data exata, que os militares argentinos
já em processo de queda, já tinha lá a palavra de ordem do pessoal, as putas no poder, já que seus filhos falharam. Era a palavra de ordem lá na Argentina. Coitada das putas. Agora elas estão dizendo aí com um cartaz, não são nossos filhos. Esses caras não são nossos filhos. Ele cria, para uma unidade interna da Argentina, a ideia de libertação das Malvinas da ocupação inglesa. Malvinas ficam aqui. Embaixo das Malvinas e arredores é tudo petróleo. E muitas organizações de esquerda argentina embarcam nessa história. Foram milhares de mortos, foi um desastre. A Inglaterra chegou com seus navios, até o príncipe estava dentro, que depois casaria com Lady Di. O exército argentino não tinha nem roupa para frio suficiente para os jovens que foram para o fronte. Morreu gente de tiro e congelada. Então começa uma nova saga do petróleo. Porque o golpe no Brasil já tinha a ver com isso. Também, não só, mas também. E talvez fundamentalmente. Desculpe fazer propaganda de mim mesmo, mas não tem outro jeito. Sugiro que vocês vejam um vídeo que chama 1964, um golpe contra o Brasil. Eu sou o diretor, vocês podem encontrar isso através da internet. Google, YouTube. É só... YouTube. Desculpe. Está lá. É para baixar, é para copiar quantas vezes ele distribuir. Ele não é comercializado. E, portanto, as cópias não são cópias piratas, são cópias bolcheviques. Que é para o pessoal começar a entender por que no próximo ano a direita vai querer comemorar o golpe de 64 e fazer um proselitismo mais canalha através da grande mídia e tudo mais. Tá? Felizmente, a presidenta Dilma já proibiu a utilização de qualquer espaço, qualquer próprio público para essas comemorações, ou seja, os quartéis não vão poder fazer. Então, com isso daqui, e isso daqui, tudo acontecendo ao mesmo tempo, como especial. Agora a música, que eles vão ficar dançando. O que foi, Jabu? Ficou desconcertado. No meio disso, também as forças internacionais recuam. Quer dizer, elas não deixam de ser mais fortes que a gente, mas recuam no nível de um projeto. Principalmente com o discurso do Jimmy Carter, de interesse dos Estados Unidos, dos direitos humanos, da paz, sabe? Aquela coisa piedosa, assim, como os jornais daqui fazem. Um dia mandam Israel bombardear a Palestina. Ficam fazendo campanha. No dia que bombardeiam, pega uma criança palestina no meio dos escombros, coitada, toda rasgada, chorando na capa do jornal para enternecer todos nós e comprarmos o jornal. É assim. Aquela coisa de paz piedosa e tal. Era preciso começar um processo. E como eles já tinham escangalhado esse país, era um processo de abertura. Vários deles queriam essa abertura. Essa abertura foi negociada. Não por nós, mas nós sabíamos que estava sendo trabalhada para nós. Quando eu falei do movimento estudantil, logo depois de 64, eu esqueci de dizer uma coisa. A história das organizações independentes
da massa e do povo, eu falei dos sindicatos atrelados, o movimento estudantil não era atrelado, o negócio é tão visível que o senhor Suplicy de Lacerda, o primeiro-ministro da educação da ditadura, qual é a primeira coisa dele? A lei Suplicy de Lacerda. Aí o que nós temos que também faz parte da transição? Que é o que se chama um pouco a crise da indústria, do neoliberalismo. A coisa começa com a robotização do Brasil, fazendo uma tecnologia muito mais avançada do que comportaria a nossa realidade social e econômica. Das grandes empresas, com demissão de milhões de trabalhadores no Brasil inteiro. E, junto com isso, uma política que cruzava incentivos fiscais com interesses imobiliários, já explico, de transferência de várias plantas industriais para outras cidades e de maneira fragmentada. O que a indústria imobiliária, de construção, etc., tem a ver com isso? Os terrenos onde estavam as cidades e os terrenos onde estavam assentadas as grandes empresas, eles se valorizaram imensamente. Além disso, em cidades que a valorização do metro quadrado, por causa disso, tinha subido demais. Então, para as plantas industriais, era antieconômico continuar investindo em compra de terrenos nessas cidades. E, ao mesmo tempo, as cidades do interior começaram a oferecer incentivos fiscais para essas empresas se mudarem para lá. Junto com isso, como acontece em todo momento de expansão da dominação capitalista, do grande capital internacional, processos semelhantes foram vividos pela indústria em todo o mundo, em uma fragmentação da produção. Hoje em dia você escreve um livro no Brasil, manda traduzir na Índia, 40, 50 horas eles mandam de volta. Você manda para a Ásia, e ele chega aqui impresso. É óbvio que sempre houve isso na grande capital. Isso é uma coisa que acontece desde o mercantilismo. Aqui, os índios, os primeiros índios, cortavam o pau-brasil, mandavam para Portugal, que virava tinta, que vendia para os outros países. Com o desenvolvimento das tecnologias, e sobretudo das tecnologias de comunicação, isso pode ser mais fragmentado e mais rápido. Então, isso provoca uma crise da indústria do petróleo, o fim da guerra do Vietnã, e essas novas tecnologias, que elas são aplicadas no Brasil desde o começo dos anos 80. Isso faz com que haja um estranhamento da realidade da fábrica, por exemplo. Porque o trabalho foi reorganizado de outra maneira. Então precisava uma outra maneira de ver como é que nessa nova organização do trabalho a gente organizava os trabalhadores de maneira eficiente para a política. Só que isso virou indústria. Também isso virou indústria. Porque já se passaram 30 anos
E o movimento sindical ainda não descobriu como é que faz isso. Claro que existem exceções, existe muita gente trabalhando sério, mas as centrais sindicais não. E aí, vamos falar de uma das. E é só isso que eu vou falar e encerro, que nesse tempo só tinha 2 minutos. Uma grande conquista na Constituição de 88 foi exatamente a conquista da possibilidade, da legalidade do movimento sindical construir suas centrais. E é nisso que surge a CUT e as outras centrais também. Isso é muito importante, porque antes disso nós não podíamos, desde o governo Getúlio, desde a CLT, nós não podíamos ter uma organização horizontal da classe trabalhadora. Era químico como químico, do nacional ao municipal. Metalúrgico com metalúrgico, professor com professor. O corte horizontal, que unisse todas, ainda não tinha. Isso é uma conquista da Constituição. Agora, o passo seguinte que se exigia dessas centrais, e especialmente da CUT, era a questão do fim da carta e do imposto sindical. Existem várias iniciativas de sindicatos nessa direção, algumas muito importantes, mas ainda temos essa lei que a qualquer momento pode ser acionada. E é preciso entender também que foi graças a isso que a ditadura pôde entrar nos sindicatos em 64 legalmente. Porque o governo federal, quando os sindicatos resolvem fazer coisas tipo política, organizar o CGT, etc., eles podiam ser postos sob intervenção. Continuam podendo. A intervenção nos sindicatos e caça de diretorias foi absolutamente legal, não foi ilegal. Não foi um arbítrio sem mais do Estado. Embora ainda tivesse aqui as relações com a América Latina, do que eu gostaria muito de falar, mas é um capítulo à parte, eu paro por aqui e, nas perguntas, se surge alguma coisa sobre a América Latina, eu falo. Muito obrigado pela paciência.